Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta essa reunião solene, em homenagem póstuma ao ex-vereador do Recife, Luiz Vidal, 10 anos sem Luiz Vidal, conforme requerimento número 4.689/2019, de autoria do excelentíssimo senhor vereador do Recife, Hélio Guabiraba. Para fazer parte da mesa dos trabalhos dessa tarde, tenho a honra em convidar o excelentíssimo senhor vereador e autor do requerimento, o vereador Hélio Guabiraba. A secretária da Mulher do Estado de Pernambuco, e nesse ato representando o governador de Pernambuco, excelentíssimo senhor Paulo Câmara, a senhora Silvia Cordeiro. O excelentíssimo senhor desembargador André Oliveira da Silva Guimarães, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. O excelentíssimo senhor Fred Oliveira, chefe da assessoria do prefeito da cidade do Recife. A senhora Beatriz Vidal, viúva do nosso homenageado. E convido o excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Coutinho. Nesse momento, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro.
vida. Deus tem sonhos lindos, campos tem mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula. Paz no futuro e glória no passado. Nas serras da justiça clava forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó Pátria amada. Os filhos desse sol na esplana gentil, Pátria amada, Brasil. Neste momento, tenho a satisfação e a alegria em registrar as presenças do ex-deputado estadual e ex-vereador do Recife, Sérgio Leite. Também a alegria de registrar a presença do ex-vereador do Recife, nosso querido amigo Edmar de Oliveira, e do secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife, Dr. José Neves. Nesse momento, em nome de todos os vereadores e vereadoras da cidade do Recife, convido o vereador Hélio Guabiraba para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Obrigado. Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores da mesa, excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, presidente desta casa, mais uma vez eu me sinto muito honrado de participar de uma solene onde é presidida por Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente, por tudo que o senhor tem feito por esta casa. Excelentíssimo senhor vereador Hélio Guabiraba, senhora Silva Cordeiro, secretária da Mulher do Estado de Pernambuco, neste ato representando o governador de Pernambuco, excelentíssimo senhor Paulo Câmara, excelentíssimo senhor desembargador André Oliveira da Silva Guimarães, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, excelentíssimo senhor Fred Oliveira, meu amigo Fred, chefe da assessoria do prefeito da cidade do Recife, Geraldo Júlio, senhor vereador e meu amigo desta casa, Rodrigo Coutinho, e deixei por último a senhora Beatriz Vidal, viúva do homenageado na tarde de hoje, o meu amigo ex-vereador desta casa, Luiz Vidal. Queria aqui registrar a presença também da minha família, minha esposa Darlene, filho, Joaquim, Diego. Registrar a presença da ex-vereadora desta casa, obrigado pela presença, Vera Lopes, Fernando. Meus amigos Sérgio Leite, Zé Neves, Edmar de Oliveira, Nininho Costa, deputado estadual Paulo Costa, desculpa aí. Eu queria, antes de começar a falar dessa homenagem, lembrar, olhando para o plenário, de algumas pessoas que começamos a trajetória naquela época, com meu amigo Luiz Vidal. No nome dos homens, eu queria abraçar Fred e João Neves, representando todos os homens presentes hoje. E no nome das mulheres, eu queria abraçar Leninha e Cida, e Vânia, é daquela época, e Linaldo também. E a gente não poderia deixar de lembrar daquele passado histórico que acontecia na cidade do Recife. Como Luiz Vidal foi sempre um vereador
que eu sempre admirei e que eu sempre admirava quando vivo estava e quando aqui era vereador desta casa. Gostava de tudo muito simples, viu, senhor presidente? Eu vou quebrar o protocolo e não vou fazer o discurso. Vou deixar o discurso para a dona Beatriz Vidal, a viúva do então vereador Luiz Vidal. Vou fazer algumas coisas aqui que tem na cabeça e que eu lembro com muito carinho disso tudo. Filho de Dona Dalva Costa Silva, Luiz Vidal Garcia. Luiz Vidal, que nasceu em Salvador e fez sua trajetória política em Pernambuco. Foi um dos fundadores do MDB e do PSDC, também em Pernambuco. Para quem a gente sabe que teve 6 mandatos como vereador do Recife. Teve 9 filhos: Claudinha, Tereza, Aurora, Joanita, Sulamita, Igor, Luiz, Caio e Lucas. Foi casado com Beatriz Vidal e morreu aos 62 anos. Mas hoje, eu não considero um dia triste, apesar dos 10 anos. Hoje, eu prefiro lembrar de Luiz Vidal como ele era, alegre, feliz e sempre gostando daquilo que fazia. Eu conheci Luiz Vidal e tive a honra de ser amigo e trabalhar com ele por 2 mandatos. E daí, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que me tornei amigo de Vidal. Eu vi essas crianças crescerem aqui dentro dessa casa, né? Vi todos os filhos de Luiz Vidal na Câmara de Recife, no seu gabinete, e lá no escritório, ali no edifício Ébano, os meninos correndo para lá e para cá com 6, 7, 8 anos de idade. E eu me tornei amigo de Vidal quando a gente comungava e participava falando das mesmas coisas e as mesmas ideias. E eu não poderia, dona Beatriz Vidal, como eu chamo, jamais deixar de lembrar de uma pessoa que foi tão importante na minha vida, de prestar uma homenagem, e em especial quando a gente lembra, e faz 10 anos que essa casa perdeu Luiz Vidal. E foi uma data escolhida pela assessoria do meu gabinete, para que nós pudéssemos prestar esta homenagem a uma pessoa que foi tão importante. Tão importante que eu poderia citar aqui, Fred Oliveira e Edmar de Oliveira, o nome de centenas e centenas de pessoas que eram amigos de Vidal e que a gente não poderia contar nos dedos, né? Eu cito alguns que já chegaram por aqui: Zé Neves, Fred Oliveira, Bruno Rodrigues, Augusto Costa, e tantos outros, Romildo Gomes, e tantos outros que era muito ligado com Vidal, sem querer falar no nome de Jarbas, já falando, uma das pessoas mais influentes na vida de Vidal e Vidal na vida dele. Eles traçavam tudo da melhor forma possível na construção do MDB, para que Pernambuco tivesse uma história nessa cidade diferenciada do país, e conseguiram fazer isso. Então não tem como não lembrar de Luiz Vidal pelo bem, não tem como não lembrar de Luiz Vidal pela obra perfeita, pela obra organizada, pelos trabalhos prestados e realizados na cidade do Recife. E a gente tem, Neninho Costa, a Guabiraba. Eu costumo dizer agora, depois do meu mandato, que o vereador que começou a fazer o primeiro serviço na Guabiraba como vereador do Recife foi Luiz Vidal. Eu poderia citar aqui a rua J. Luiz, que percorta a BR para Vila Aritana.
Eu poderia dizer o calçamento que pega a BR no Ferro Velho até o Hotel Palace. Eu poderia dizer aqui um pontilhão na rua Monte Celeste. E outras obras que foram feitas na Guabiraba no mandato de Luiz Vidal, que eu costumo dizer hoje, que eu segui a carreira dele e continuei fazendo obras na Guabiraba. Então, não tem como eu deixar de lembrar de uma pessoa que só pensava em fazer o bem, uma pessoa que só pensava no amigo, uma pessoa que só pensava na família, uma pessoa que só pensava que o dia de amanhã pertence a Deus, mas ele tinha que fazer alguma coisa para ser lembrado no futuro e está sendo lembrado hoje. Luiz Vidal era uma pessoa que Fred deve lembrar agora do que eu vou falar aqui, que quando ele tinha qualquer dificuldade com qualquer companheiro, com qualquer amigo nesta casa, Zé Neves, ele não dormia. Ele podia ser até uma discussão caseira com os filhos, uma reclamação, uma briga com os filhos, ele não ficava feliz enquanto ele não se retratasse daqueles gritinhos que ele dava a um e outro e achasse por ele mesmo que estava tudo bem. Eu nunca esqueço disso. E eu tenho um episódio para contar aqui nesta casa, e Luiz Vidal teve um desentendimento aqui com o Liberato Costa Júnior. Fred deve saber muito bem dessa história, e Zé Neves. E foi um desentendimento que não poderia ter acontecido, mas aconteceu. Vidal subiu para o seu gabinete, e quando chegou no gabinete, mas o que foi que eu fiz? Aí atacou seu paletó de novo e desceu. Chegou no gabinete de Liberato, bateu palma, Liberato, aí tá, não precisa anunciar não. Abriu a porta e disse, Liba, como ele chamava, me deu um abraço. Amigo não pede desculpa, amigo se abraça. E são coisas como essa que a gente não consegue esquecer, né? Se eu podia contar aqui dezenas e milhares, mas a tarde é curta, porque a gente tem que fazer aqui hoje. Então, eu queria primeiro agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de ser vereador do Recife. Sou vereador do Recife hoje, que aprendi bons caminhos e bons passos. E eu posso dizer que Vidal foi um dos professores. Passei por outros gabinetes nesta casa, como do presidente Eduardo Marques, como de Gilberto Alves, como de Aristófanes de Andrade, como de Ademar Lira Cavalcante. Mas Vidal foi uma das pessoas que me ensinou também o caminho do bem. Então, eu queria, Eduardo Daninho, encerrar, também foi do gabinete de Luiz Vidal, eu queria encerrar na tarde de hoje dizendo muito obrigado, meu Deus, por ter me dado essa oportunidade de trilhar o caminho do bem com as pessoas do bem. Obrigado a Luiz Vidal por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje falando tudo isso para vocês. Obrigado aos amigos que saíram de casas, saíram das suas casas para comparecer aqui hoje, para junto conosco prestar essa homenagem. Obrigado à família de Luiz Vidal, obrigado a todos os meus amigos, obrigado a Rodrigo Coutinho pela compreensão, né, de ter concedido junto comigo essa solene. E agradecer a todas as pessoas que aqui compareceram hoje, do fundo do meu coração. Muito obrigado, era só um recado que eu tinha para dar a todos vocês. Com muita satisfação, registro as presenças da ex-vereadora Vera Lopes, também do deputado estadual João Paulo Costa. E nesse momento eu convido o vereador Hélio Guabiraba para que faça a entrega de uma placa aos filhos do ex-vereador Luiz Vidal, Luiz, Caio, Lucas e o Igor Vidal.
E com muita alegria, nesse momento, eu convido a senhora Darlene Salles para que faça a entrega de um ramalhete de flores à senhora Beatriz Vidal. E com muita alegria e satisfação, em nome de todos os vereadores e vereadoras do Recife, de todo o povo recifense, tenho a honra de convidar a senhora Beatriz Vidal para que ocupe a tribuna e faça o seu discurso. Boa tarde para todas e todos. É uma honra muito grande estar nessa casa, que, de certa maneira, quero logo saudar a mesa, no presidente Eduardo Marques, nosso amigo, ouso usar esse adjetivo, mas André, para nós, é amigo de muitos anos do meu marido, desembargador hoje, representando aqui o Judiciário, Hélio da Guabiraba, pelo carinho e pelo coração tão grande de abraçar um amigo tão antigo, mas tão verdadeiro, uma amizade que passa por Darlene, passa pelos meninos. Minha secretária Silvia Cordeiro, que aqui representa o governador, mas representa também toda a equipe da secretaria, que boa parte está aqui, da minha secretaria da mulher, que tanto me honra e que me sinto orgulhosa em lá passar tão boa parte da minha vida e como cresci nos últimos 6 anos nessa casa que me acolhe. Agradecer a Fred Oliveira, que eu espero que ele tenha um juízo, coisa que não é muito peculiar a ele, eu tenho intimidade para tal, que não conta as histórias mais picantes, e sim as mais tranquilas, espero eu. Rodrigo, que é mais do que um vereador, é um amigo, filho de um grande amigo, Augusto Coutinho, que infelizmente não pôde estar aqui presente, e assim saúdo toda a mesa. Quero saudar também a casa e o corpo da casa. Aqui eu tenho muitos amigos. Hoje discutíamos quem iria falar, porque quem ia chorar primeiro, seria um dos filhos ou a mãe. Então, acharam que eu teria equilíbrio suficiente para não chorar. Me arrisco a dizer que acho que não vou conseguir cumprir essa meta, meus filhos, eu acho que eu vou chorar. Mas, principalmente, a casa que acolheu, muitos que eu vejo aqui, continuam nessa casa, cresceram nessa casa, evoluíram em cargos, e me deixa muito feliz encontrar tantos amigos. Não vou dizer nome, porque certamente vou me emocionar muito, porque cada um aqui dessa casa, desde o som, a imprensa, pessoas que eram da imprensa hoje são vereadoras, e isso vai me emocionar muito. Ver Vera aqui também é uma grande emoção, eu não tinha visto você logo no começo. São tantos e tantos. Quero dizer, primeiro, a gente fez um discurso coletivo, né? Democraticamente, toda a família e todos os filhos se reuniram, que eu vou fazer uma boa parte dele e outra parte eu vou quebrar o protocolo, como é de costume, todo mundo me conhece. Quero dizer que essa casa foi mais do que a minha casa para Luiz Vidal, porque ele passava mais tempo aqui do que na sua própria casa. Isso aqui não é uma crítica de esposa, é uma consideração do amor e do apego que ele tinha a essa casa. As brigas são verdades. Quero dizer que a pluralidade de Luiz Vidal passa pela presença de João Paulo aqui.
que não faz parte da base do governo e está aqui representando um grande amigo, que é Silvio Costa, e é um grande amigo hoje também meu e da minha família. Então, isso passa também pelo perfil de Luiz. Passa pelo perfil de Luiz Vidal, ter Leninha, ter Josemar, ter João Neves, ter ex-genro aqui, tão querido como o genro atual também, ter toda a família, minhas noras, a família toda das minhas noras, e todos que estão aqui são muito queridos e bem-vindos. Isso aqui é apenas uma amostra pequena da pluralidade do que é Luiz Vidal e do que foi Luiz Vidal. Boa parte de todas as autoridades presentes, em especial o presidente, que eu já falei, eu vou pular um pouquinho, Hélio da Guabiraba, propositor desta homenagem, e que me conhece desde sempre, da vida toda, desde quando ele nem pensava em ser vereador, mas Luiz já dizia que ele ia ser. Minto ou não minto? Eu acho que estou falando a verdade. E nessa tribuna, com muito orgulho e responsabilidade, representando todos os meus filhos e todos os amigos aqui, a gente quer dizer que Luiz Vidal era uma pessoa humana com um coração muito grande e muito amplo. Acho que era a sua maior característica. A história aqui relatada sobre o nosso amigo Liba, também já houve com Silvio Costa, pai, uma bem parecida. Estou vendo Braga aqui, meu querido. Ele também teve uma passagem com o Silvio Costa muito semelhante, e acabou mais ou menos desse jeito também. Olhos marejados e abraça e diz que... E eu, quando encontrei João a última vez, eu disse exatamente isso. Amigo de verdade briga. Briga, faz as pazes, depois se abraça e se beija. E foi exatamente essas minhas palavras. Parece até que a gente tinha combinado. E era isso. A comunidade israelita é também uma forma e um pedaço do coração de Luiz Vidal, para você ver essa pluralidade dessa pessoa tão atípica. E como disse meus filhos disseram uma coisa muito interessante. Ele era um pai tão atípico e um homem tão atípico que ele teve 3 grandes amores, nada era pouco para ele, tudo tinha que ser muito. Então, se era para ter amores, ele teve 3 grandes casamentos e 3 grandes amores. Teve amigos incontáveis, que aqui nessa sala não cabe, mas cabe o coração dele aqui. Hoje aqui tem um pedacinho do coração dele em cada um de vocês aqui. A comunidade israelita tem uma força na vida dos meus filhos e das minhas filhas muito grande. Ernesto, Roberto, Germano Raul está aqui, o filho de Roberto está aqui, que é a nova geração dessa comunidade. O próprio meu ex-genro está aqui. Significa que esse judaísmo também está muito dentro da minha família. E fez parte da nossa cultura e faz parte da nossa cultura. E por aí vai a pluralidade de Luiz. 3 mulheres, 9 filhos, e eu vou pedir a liberdade de dizer que não são 6 mandatos, são 7. Infelizmente, ele não pode finalizar o 7º mandato, porque foi acometido de um problema de saúde, mas chegou a assumir e tomar posse. Então, eu considero que foram 7 mandatos. O amor pelas viagens. Para ele viajar pouco, não servia, tinha que ser muito. Tudo dele era muito. Muitos amores, muitos filhos. Se era vereador, tinha que ser vereador em tempo integral, e de alma e de corpo. Tudo dele era muito, inclusive o amor. Uma coisa importante, essa casa construiu também um pouco o caráter e o perfil dos meus filhos e da minha família. A política nunca saiu da minha casa, da minha família, do nosso sentimento. Por isso que tem tanta pluralidade. Tem direita, tem esquerda, tem centro, tem Bolsonaro, que depois desvira e vira outra coisa. Minha família é assim, ela é plural. Ela começa de um jeito, no meio ela anda, depois aí depois se alinha de novo. E essa faz parte da característica que eu acho que Luiz deixou, essa característica da pluralidade. Todo mundo pensa o que quer, se discute, se briga, mas depois todo mundo se alinha, todo mundo se abraça e todo mundo se beija. E eu acho que isso é uma lição para Recife, para o mundo, para o momento que a gente está vivendo de tão pouca democracia, um momento tão obscuro, que essa casa representa isso, a casa do povo. E, nesse momento, eu não poderia deixar de manifestar essa dor que eu acho que todos os brasileiros responsáveis, de certa maneira, estão sentindo, que as comunidades que estão aqui tem muitas lideranças. Se eu for dizer um nome, eu vou cair no pecado muito grande de omitir algum nome. Aqui não só tem a classe média,
que tanto participou da vida de Luiz, da origem dele, de filho de dono de restaurante, imigrante que veio da Galícia para tentar a vida nessa cidade, que tanto abraçou o meu sogro. Uma mãe zelosa, guerreira, feminista, Silvia Cordeiro. Para você que não sabe, a dona Dalva era uma feminista, daquelas feministas que pensam que não é feminista, mas ela era feminista. Ela foi mãe, se divorciou muito cedo e criou Luiz só. E a única coisa que ela queria que o filho fizesse na vida era fazer exatamente o que a gente faz na Secretaria da Mulher, que ele se abraçasse com conhecimento, que ele estudasse, porque ela sabia que a única coisa transformadora no mundo, mesmo na pouca cultura dela formal, era o conhecimento. Então, por isso, a insistência dela. Tem que estudar no Marista, tem que se formar e tem que fazer direito, porque ela sabia que o conhecimento era transformador. E ela estava certa. Uma mulher sozinha que lutou bravamente, funcionária pública, tomou conta do gabinete muitos anos e nunca deixou o filho, apesar de filho único, sozinho, sempre ao lado dele. Então, acho que é um pouco isso que Luiz sempre foi. A história de uma mulher que se separou muito cedo, mas que teve a união dos pais. O pai e a mãe ali supervisionando. Evidentemente que uma mãe que criou muito mais de perto do que um pai, evidentemente. Mas o que eu quero deixar aqui é que essa casa não pode se perder. E ela não está se perdendo. Na hora que você tem aqui hoje Hélio da Guabiraba, um homem do povo. Agora que eu vim saber que o slogan é esse, eu não sabia. Hélio da Guabiraba, o homem do povo, mas porque é o homem do povo mesmo. Aqui a gente tem que ter mulheres, as diversas mulheres do Recife, aqui a gente tem que ter os homens, os vários homens, e Luiz representava isso. Um baiano que, infelizmente, não deu tempo de receber o título de cidadão recifense. Infelizmente. Mas está recebendo essa linda homenagem póstuma, infelizmente póstuma. Que bom! É a homenagem em vida, mas essa é muito bem-vinda, Hélio, do fundo do coração da nossa família. E aqui eu quero só concluir, para não me alongar tanto, porque a história de Luiz já é muito conhecida, é apenas um fechamento de ciclo, eu acho, esses 10 anos, no sentido de homenagear muito mais um protagonismo dessa família, dos meus filhos e das minhas filhas, que nem todas e todos estão aqui, mas estão homenageados também minhas 2 netas que estão aqui, Fanny e Maia. Falta ainda Joseph, que não pôde vir, que é o que mora em São Paulo, e dizer que a gente quer falar aqui alguns nomes que eu tenho muito medo que a história do Recife acabe esquecendo. E são pessoas que passaram e que meus filhos ouviram esses nomes a vida toda dentro da nossa casa. E eu percebo que o esquecimento está virando uma doença coletiva. As pessoas vão chegando no mundo e novo protagonismo, não sei se é a tecnologia e a rapidez, e as pessoas com história vão sendo esquecidas. Então, aqui, nós decidimos homenagear, apenas citando alguns nomes que a gente acha que não estão mais aqui em vida, mas que são importantíssimas para a política do Recife, de Pernambuco e do Brasil. Fernando Correia, sempre vivo. Cristina Tavares, Liberato Costa Júnior, Eduardo Campos, eterno governador do estado de Pernambuco, Miguel Arraes, Mendoção, Cali, Paulo Cavalcante, Dorani Sampaio, Jorge Chacrinha, foi vereador dessa casa. E peço desculpa para alguns que, porventura, minha memória não tenha alcançado, mas que se sintam também homenageados como uma lembrança do coração de toda uma família dessa casa. E agora vamos para os presentes, os que ainda estão construindo história. E aqui vai uma sugestão para os que estão aqui, os mais jovens e os com já um pouquinho avançada idade, mas que podem contribuir com isso. Por que não juntar toda essa pluralidade e escrever mais sobre a história política desse Estado? Um Estado tão rico, que sempre marcou as revoluções, que nunca abriu mão de estar dentro do protagonismo na frente de todos os estados. Estamos fazendo isso de novo em Pernambuco. Estamos fazendo, e tenho certeza que, se Luiz vivo estivesse, estaria nesse protagonismo agora. Tomou na frente de todos os estados do Nordeste, coletivamente, mostrando o caminho que esse país merece ter, e não o que está começando a se encaminhar. Então, aqui eu faço um apelo aos que aqui ainda estão, como Braga, Augusto Coutinho, Raul Henri, Jarbas Vasconcelos, Sileno Guedes,
Luciano Siqueira, Fred Oliveira, Silvio Costa, Henrique Leite, Cadoca, André Campos, Cristina Buarque, como uma mulher mentora de tantas ideias, junto com a minha Silvia, que pode escrever também muita coisa e contribuir muito com críticas e com novas teorias. Leucio Lemos, que hoje está na Espanha, mas está sempre no nosso coração, e que sempre está contribuindo com todas as causas. Há alguns carreiras que não vejo aqui, mas estou vendo ali, já ia reclamar. Vicente André Gomes, que sempre esteve nessa casa e é um amigo querido também. Romildo Gomes, Humberto Vieira, advogado. Zé Neves, que está aí, já sei que está. Antônio Luiz Neto, que sinto falta por não estar aqui, mas o nosso agradecimento é o mesmo. E, por último, quero agradecer. Meu discurso foi um pouco confuso e partido, mas é um pouco como está o meu coração. Um pouco partido, um pouco feliz, mas certamente muito orgulhosa dessa casa ter feito uma homenagem tão bela. Rodrigo Coutinho, pela sua grandeza e seu coração. Saber dividir é uma lição política, e você fez isso hoje, tá? Muito obrigada a todos e todas. Com muita satisfação, nesse momento, registro as presenças do vereador Augusto Carreras e também do secretário de Mobilidade e Controle Urbano do Recife, Dr. João Braga. Senhoras e senhores, eu quero, nesse momento, parabenizar o vereador Hélio Guabiraba por essa proposição que muito enriquece a história da Câmara Municipal do Recife. E o vereador Hélio, nesse seu primeiro mandato, tem mostrado que nasceu para estar nessa casa, para trabalhar para o povo, para trabalhar para a cidade do Recife. De forma, vereador, que quero parabenizá-lo mais uma vez e dizer que Vossa Excelência é digno de todos os nossos aplausos. Parabéns. Eu tive a honra de, por muitos anos, sentar-me ao lado do vereador Luiz Vidal. E falar de Luiz Vidal é fácil, mas, ao mesmo tempo, é difícil. É difícil porque corremos o risco de esquecer algumas de suas tão marcantes qualidades. Luiz Vidal era uma figura alegre, divertido, inteligente e amigo dos amigos. O vereador Luiz Vidal, ele será sempre inesquecível. Tenho certeza que o Recife e o seu bravo povo sempre lembrará de Luiz Vidal pelos seus relevantes serviços. Por isso, nesse momento, bastante emocionado e também saudoso, porque tive a alegria de muitas vezes dar boas risadas aqui com o Vidal, de aprender muito com ele também, e muitas vezes ver o Vidal brincar com o Liberato, né, Fred? Eram muitas risadas que dávamos aqui, muito emocionado. Eu quero, mais uma vez, citar aqueles versículos que acho que são alguns dos mais belos da Palavra de Deus, a Bíblia, e que faz parte da Torá, que está lá escrito no livro de Números, no capítulo 6, nos versículos 24, 25 e 26, e que peço que essa bênção, que é conhecida como a bênção aarônica, continue sendo derramada pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Deus, sobre as cabeças dos filhos de Luiz Vidal, de seus familiares, de todos os seus amigos. Diz a Bíblia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua luz e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
essa paz maravilhosa que tem todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Deus e único suficiente Salvador. Viva Luiz Vidal! Viva o Recife! E agradecendo a presença de todos, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para segunda-feira, nesse local e em horário regimental. Está encerrada a reunião, mas o vereador Hélio Guabiraba me lembra que estão todos convidados para um coquetel que será servido, um suco que será servido aqui no jardim interno da Câmara. Estão todos convidados. Está encerrada a reunião.